Olá, bem-vindos ao canal. Estamos aqui para mais uma videoaula. O assunto para hoje é iluminismo. Bom, vamos lá. Veja bem, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Veja bem, nós temos aqui uma reunião de filósofos lá no século XVIII, chamado Século das Luzes. Luzes. Vem cá. Você já viu, deve ter visto um desenho, uma animação, uma história em quadrinhos, onde o personagem acaba tendo uma ideia e surge sobre a sua cabeça a lâmpada, né? A luz. Que luz é essa? Essa luz é a luz do conhecimento. Qual luz do conhecimento é essa, professor? Bom, simples. É a razão. Professor, o que é razão? É aquele negócio lá, eu tenho razão nisso porque eu tenho a verdade? É isso? É isso aí, professor? Não, peraí, calma. Razão é quando o ser humano se difere de outros animais. É a condição inata do ser humano. Nós nos diferimos dos animais porque nós temos um poder muito simples que os outros animais não possuem, que é o poder de raciocínio. O cachorro não sabe que ele é um cachorro. Você sabe quem você é. Você tem consciência do que você é. Tá? Eu tenho consciência que eu sou um professor. Tá? Eu tenho consciência que eu sou um ser humano, que eu sou um cidadão. Eu tenho consciência dos meus atos, das minhas ações. Né? Já um cachorro, por exemplo, ele não tem essa consciência. O cachorro, muitas vezes, ele acha que ele é o dono, né? Ele que possui um dono de estimação. Né? Professor, cachorro, mas cachorro pensa, não pensa? Gente, cachorro pensa. Até sonha, né? Até sonha. É possível você ensinar, você condicionar um cachorro, um animal, né, algumas espécies de animais, a te responderem alguns comandos. Quanto que é 1 mais 1, 2 latidos, bater 2 vezes a pata no chão, pegar para você algumas imagens aleatórias, né? Só que, por exemplo, se você pegar um cachorro e ensinar para ele uma série de comandos, como, por exemplo, espalha numa quadra um monte de fotografias e ensina, adestra ele, condiciona ele, o que é cada uma daquelas fotografias, uma fotografia do Michael Jackson, uma fotografia do Michael Jordan, uma fotografia da Elis Regina, uma fotografia do Gilberto Gil, uma fotografia, enfim, de uma bola de futebol, uma bola de soccer, uma bola de futebol americano, uma bola de basquete, uma bola de tênis, uma bola de golfe, uma bola de ping-pong, tênis de mesa. Aí você pede para esse cachorro, Rex, pega, por favor, uma bola de futebol americano. Tem um monte de bola esparramada. Ele vai lá, ele está condicionado àquilo, ele vai trazer para você uma bola de futebol americano. Tá? Rex, pega agora uma foto da Gisele Bündchen. Ele vai procurar aquele mundaréu de foto que tem espalhado ali, vai trazer para você a foto da Gisele Bündchen. Rex, o que uma coisa tem a ver com a outra? O que a bola de futebol americano tem a ver com a foto da Gisele Bündchen? Ele vai olhar para a tua cara e vai continuar esperando que você dê para ele um biscoitinho. Muitos de vocês já sabem, né? Que o marido da Gisele Bündchen é jogador de futebol americano, quarterback, Tom Brady, multicampeão pelo New England Patriots. Só que o cachorro ele não consegue raciocinar, ele não consegue unir o ponto A ao ponto B. Né? Ele não sabe para que serve 1 mais 1. Ele não sabe para que serve determinada coisa. Ele, de repente, ele vive a vida dele. Né? Já o ser humano, ele aprende, ele consegue relacionar as coisas que ele aprende com a sua necessidade, por exemplo. Outra coisa, o cachorro consegue ensinar o que ele aprendeu para o seu filhote? Não. Olha eu aqui nesse momento. Eu estou tentando passar um pouco daquilo que eu aprendi, daquilo que eu estudo, para vocês. Tá? Então isso faz parte da natureza humana. Agora, isso alguns dos componentes do que compõe a chamada razão. Nossa consciência, nosso poder de raciocínio. E por que eu falo de razão agora? Bom, veja bem. Nós temos aquele momento, naquele final do século XVI e todo o século XVII, todo o século XVII, início do século XVIII, nós temos um momento de crise na história. Tá? Professor, que crise é essa? Nós temos a chamada crise do Antigo Regime. Século das Luzes, né? Século XVIII. Professor, o que é o Antigo Regime?
O antigo regime é caracterizado por 3 elementos. O absolutismo, o poder concentrado nas mãos dos reis. A Igreja Católica, que ainda mantém um poder muito grande e direciona o pensamento da sociedade de acordo com determinados interesses dela própria. E o mercantilismo, que tem como sua principal característica o intervencionismo, o Estado controlando as ações econômicas. Tá? Se o Estado está controlando as ações econômicas, todas as ações são direcionadas à vontade do Estado. Agora, esse sistema chamado Antigo Regime, ele entra em crise, ele entrou em crise no final do século XVII, e essa crise se espalha por todo o século XVIII, culminando lá no final do século XVIII, com a chamada Era das Revoluções, como disse Eric Hobsbawm. Agora, como é essa crise? Essa crise é uma crise que foi provocada por uma insatisfação de boa parte da população, especialmente a burguesia, tá? A burguesia que começou a surgir lá na Idade Média, cresceu fazendo comércio, se desenvolveu, apareceu, tornou-se uma classe social muito importante, rica. Só que essa burguesia, ela sente que está presa, ela não consegue crescer, não consegue se desenvolver, porque ela está presa na intervenção que o Estado exerce na economia. Ela está presa naquele comércio, naquelas relações comerciais controladas pelo Estado. Ela quer liberdade, ela quer ganhar dinheiro, ela quer expandir suas ações econômicas. E para isso, ela precisa de liberdade, tá? Liberdade que o absolutismo não lhe dá. A igreja lhe condena, né? E o intervencionismo lhe impede. Ela quer que a economia seja baseada nas leis naturais do mercado. E a burguesia, através de alguns representantes, alguns intelectuais, ela vai buscar, a partir da reflexão racional, a partir do uso da razão, a solução para esses problemas, para esse chamado antigo regime. Ela quer quebrar o antigo regime. O que a burguesia quer? Vocês vão ver no teu material de estudo que a burguesia ela quer abalar o trono e derrubar os altares. Ela quer, mesmo que ela não consiga, mas ela quer tirar a monarquia do poder. Ela quer, ou então, no mínimo, que essa monarquia atenda aos interesses da burguesia. Ela quer acabar com a influência da Igreja Católica, e que é uma economia livre. Tá? Mas, para isso, esses filósofos, esses pensadores, esses representantes do ideal burguês vão usar da razão e vão partir de uma reflexão onde não é apenas criticar o absolutismo, não é apenas criticar a Igreja, não é apenas criticar a intervenção do Estado na economia, é também propor soluções. Tá? Veja bem, essa reflexão racional ela passa por vários pensadores. Por exemplo, René Descartes. Penso, logo existo. Uma frase famosa dele, né? Cogito ergo sum. Algumas pessoas interpretam errado e acreditam que, eu penso, portanto eu existo. Espera aí. Eu penso, portanto eu existo. Essa garrafinha aqui de álcool gel, ela não pensa, mas ela existe. E ela é necessária hoje, no nosso contexto. Esse óculos, ele existe? Ele pensa? Não, ele não pensa. Então, qual seria, então, a definição correta desse pensamento de René Descartes? Eu sei que eu existo porque eu penso. Eu tenho consciência do que eu sou. Através da reflexão, então, ele encontra a solução para os seus problemas. Outro indivíduo que também marca esse momento, esse início de um movimento chamado Ilustração, ou Iluminismo, que vem de iluminar, é o próprio Isaac Newton. Isaac Newton, ele não cria teorias ao acaso. Ele usa a experiência científica para comprovar o seu pensamento. Então, todo o iluminismo ele vai ser pautado, então, na experiência racional, no uso dessa experiência, a experimentação, tá? O uso da razão, da experiência. Professor, mas como que é isso? Bom, a princípio, a primeira coisa que eu tenho que trazer para vocês, a burguesia, através de alguns pensadores, ela quer derrubar o antigo regime. Já já você vai entender. Veja bem, eu já ouvi em sala de aula, nesse tempo que eu tenho de trabalho,
alguém falar assim, para que eu tenho que usar a história? Para que eu tenho que saber do passado? Eu quero viver o meu presente. Eu quero saber do aqui e do agora. O passado não me interessa meu presente e meu futuro. Pois é. Eu tenho até pena, dó, não sei, é feio isso. Mas eu fico triste uma pessoa falar isso. Porque ela não sabe, ela não dá valor de onde ela veio, de quem ela é. E o que essa experiência que ela já teve, o que essa experiência pode ajudar ela a construir alguma coisa para amanhã, né? Então, como é que eu vou organizar o meu presente e as minhas ações futuras se eu não tenho consciência, eu não sei do valor de onde eu vim? Tá? Então, a história ela traz toda essa experiência para ser utilizada. Bom, professor, mas uma aplicação prática disso? Como é que nós aplicamos a história na prática? O que nós temos hoje no Brasil que tem a ver, por exemplo, com isso que o senhor falou, com o iluminismo? Bom, vou dizer para você o seguinte, não apenas no Brasil, mas em boa parte dos mundos, dos países ocidentais, esses países têm sua legislação pautada na que nós chamamos de democracia e na garantia das liberdades ao cidadão. Bom, e daí? E daí que toda essa organização política, econômica e social está fundamentada lá no século XVIII, o chamado século das luzes. Eu vou um pouco mais longe até. O conceito de democracia e a participação do povo nas decisões do Estado, ele nasceu lá na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, tá? Quando o Clístenes ele criou esse conceito. É lógico, é importante saber que esse conceito evoluiu de lá para cá, tá? Ele foi aperfeiçoado, ele foi ampliado de lá para cá. Mas, quem está falando sobre isso, observa bem. Todos vocês sabem, nós discutimos, muita gente discute, eu também discuto em sala de aula, algumas questões que referem-se aos poderes. Quem são as três pessoas? Olha como eu já perguntei, eu já estou direcionando a minha resposta, a sua resposta. Quem são as três pessoas mais poderosas do país? Alguém vai dizer, o presidente Bolsonaro, que é o chefe do poder executivo. Tá, tudo bem, ele que manda no país, certo? Mais ou menos. Na verdade, o Brasil é constituído por três poderes. As três pessoas mais poderosas do Brasil hoje são o presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo, o presidente do Congresso Nacional, que é o Alcolumbre, senador Alcolumbre, e o chefe do Supremo, Dias Toffoli. Nós temos essas três pessoas, eles são as três pessoas mais poderosas do Brasil. E qual dessas três pessoas é a mais poderosa? Quem manda mais? Não. Ninguém manda mais do que ninguém. Os três poderes, na verdade, eles são iguais. Eles estão no mesmo nível. Tá? Nenhum pode se sobressair ao outro. Se por acaso algum desses poderes venha sobressair ao outro, nós vamos cair, voltar lá no que nós chamamos de absolutismo, que é o poder autoritário. Né? Vamos voltar lá a pensar como se fazia na antiga União Soviética, poder executivo hipertrofiado, poder de esquerda, ou nas ditaduras da América Latina, ditaduras financiadas pelos Estados Unidos em todo o século, na segunda metade do século XX, ditaduras de direita, extrema direita. O poder acaba sendo corrupto, porque acaba atendendo uma pequena quantidade de pessoas. Não importa se é direita ou se é esquerda, tá? Não importa. Na verdade, torna-se uma ditadura. Porque alguém decidiu mandar mais do que o outro. Professor, mas não deveria ser tudo igual? Mas é tudo igual, tá? Eu vou apresentar para vocês algo que todos vocês deveriam ter em casa e deveriam estudar, deveriam ter conhecimento. Trata-se da Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil, tá? Esse livro aqui, ele é distribuído gratuitamente pelo Senado Federal, tá? Gratuitamente. Só você solicitar a um senador
mandar o seu endereço para ele, e ele tem a obrigação, por lei, de te enviar uma cópia desse documento. Muitas escolas, principalmente da rede pública, têm vários exemplares desse aqui. Essa Constituição, chamada, essa aqui, especificamente essa, de 1988, ela é chamada de Constituição Cidadã, porque garante uma série de direitos e conquistas ao cidadão brasileiro. Mas, como ela foi construída? Todos os conceitos que construíram essa Constituição estão fundamentados lá no século das luzes, lá no Iluminismo. Bom, eu estava falando de poderes, 3 poderes. A Constituição, ela tem, observa aqui, ela tem no seu artigo 2º, e eu até quero que vocês prestem bem atenção nisso. Eu digitei aqui na pesquisa do Google, Constituição atualizada, escrevi download. Apareceram várias respostas, como você pode ver aqui na lista. Eu cliquei em uma delas e abri o site do planalto.gov.br. Eu tenho aqui Presidência da República, Civil, Subchefia de Assuntos Jurídicos. Eu tenho essa Constituição disponível para download. Não apenas essa, mas eu tenho no meu arquivo todas as Constituições brasileiras que eu baixei no site do governo federal. A de 24, a primeira, 91, 1934, 37, 56, 67, a grande Constituição, a grande emenda à Constituição de 1969, finalmente a Constituição de 88. E algumas atualizações, tá? Algumas atualizações. Então você encontra isso lá no site do governo federal, tá? Seja no site do Senado, seja no site da Câmara dos Deputados, da Presidência da República, você encontra para download. Essa Constituição tem, no seu artigo 2º, aliás, olha aqui, ó, presta bem atenção. Título 1º, os princípios fundamentais da nação, do país, da República Federativa do Brasil. O artigo 2º versa sobre o seguinte: são poderes da União, ou seja, os poderes que são constituídos no Brasil. Eles são independentes, um não interfere no outro. Eles são harmônicos, ninguém manda mais do que ninguém, tá? São eles o legislativo, que cria as leis, o executivo, que executa as leis e administra a coisa pública, e o judiciário, que julga o cumprimento das leis. Pois bem, olha só, sabe? Nós temos aqui, então, o artigo 2º, estabelecido 3 poderes. Durante muito tempo, se criou a ideia, assim, nas discussões filosóficas, histórico-filosóficas, geopolíticas, que no Brasil e no mundo, boa parte do mundo, a imprensa é o 4º poder. Bom, veja bem, isso é uma questão apenas da forma como a imprensa manipula a situação de acordo com este ou aquele interesse. E o próprio Estado, muitas vezes construído, ele acaba usando essa imprensa para atingir os seus interesses e seus objetivos. Vamos lá. Mas será que existe realmente um 4º poder? Não estou falando daquele 4º poder, o poder moderador da Constituição de 1824, artigos 99, 100 e 101. Não estou falando disso não. Atualmente, existe um 4º poder? Existe. Professor, onde? Onde está escrito isso na nossa Constituição? Veja bem, quem que vence uma corrida? Quem chega em primeiro. Quem chega atrás está em segundo e em diante, né? Segundo, terceiro, quarto. Então, subentende-se, por essa linha de raciocínio, que o primeiro é mais importante que o segundo. Pois bem, aqui no artigo 1º, no parágrafo único, diz: todo poder emana do povo. Então, nós temos sim um 4º poder. Na verdade, ele não é o 4º poder, ele é o primeiro poder. Tá? Ele é o primeiro poder. E quem que não sabe disso? Quem que são os únicos que não sabem que o poder vem do povo? Isso, o próprio povo. O povo não sabe que tem poder, que tem autoridade. Tá? A partir do momento que o povo tiver consciência dos seus direitos, do que está escrito aqui, muita coisa que está acontecendo não vai acontecer mais. Tá?
Mas aí que tá, muita gente acha que democracia é só votar. Esquece que a democracia ela envolve um processo contínuo de participação popular, não apenas as eleições. Mas vamos seguir. Esse conceito dos três poderes, esse conceito ele é criado justamente para que se evite, eu já acabei de falar isso, que se evite a concentração do poder na mão de uma pessoa só. Então você divide em três partes, os três sendo iguais, e assim a organização pública acaba atendendo a praticamente todos. E onde surgiu esse conceito? Pois é, esse conceito surgiu no movimento chamado de Ilustração, a chamada filosofia das luzes. Olha aqui, ó. Quer ver? Vou colocar esse cara aqui. Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, representante da burguesia francesa. Ele afirmava que quem tem poder demais abusava do poder que tem. E você com certeza concorda disso. Nós temos vários exemplos históricos. Nós temos Napoleão Bonaparte, nós temos Adolf Hitler, nós temos Joseph Stalin. Nós temos, por exemplo, o poder imperialista norte-americano que manipula, ou o poder massivo, né, do capitalismo socialista, socialismo capitalista da China. Quem tem poder demais abusa do poder que tem. Fato. Para que se evite o abuso do poder, esse cara, o Montesquieu, ele propôs a divisão dos poderes em três. Tá? Sendo bem sucinto, sendo bem objetivo, o resumo da ideia do Montesquieu é esse, a divisão do poder em três. Outra coisa, antes dele, o movimento iluminista, ele não foi o primeiro, nem foi o último, antes dele nós tivemos o início desse movimento iluminista na Inglaterra, com um cara chamado John Locke. Locke, não é Luke não, tá? John Locke. Ele falou que o poder do rei não vem de Deus, como diria a teoria do direito divino, criada no final do século XV. Tá? Para ele, o poder vem do povo. Se o rei está no poder, foi porque o povo quis que ele estivesse lá. E se o povo que colocou ele lá, o povo tem o poder de tirá-lo. Aliás, as ideias de John Locke, elas influenciaram as revoluções na Inglaterra, as revoluções burguesas na Inglaterra, e mais tarde também ajudaram a influenciar na França. Essas ideias atravessaram o Atlântico, foram parar nas 13 colônias inglesas e acabaram provocando a chamada independência, a Revolução Americana, a independência das 13 colônias dos Estados Unidos, onde lá na própria Declaração de Independência fala do direito de rebelião. O poder vem do povo, em nome do povo deve ser exercido. Caso esse poder não seja revertido para o povo, ele pode e deve ser substituído. É o chamado princípio de rebelião, lutar contra toda a tirania. Tá? Então, isso começou a partir de John Locke. Um outro filósofo que você vai encontrar dentro do iluminismo é Voltaire. Voltaire era um louco para alguns, um revolucionário, com certeza, para outros. Ele vivia na França, a França absolutista, da família Bourbon, e começou a questionar a monarquia francesa, o absolutismo francês e a Igreja Católica. Professor, mas a Igreja Católica aceitava essa crítica? A Inquisição não perseguia? Pois é, boa pergunta. Professor, mas o absolutismo, o rei todo-poderoso, ele também aceitava essa crítica? Pois é. Perseguido que foi, Voltaire acabou fugindo da França e refugiou-se, exilou-se na Inglaterra. A Inglaterra que já tinha vivido a sua revolução burguesa. A Inglaterra que já estava organizada no sistema político, onde o parlamento burguês é que governava. Toda essa ideia foi construída, né, através do pensamento do próprio John Locke, né? Ele que idealizou o documento lá em 25 de janeiro de 1689, Bill of Rights, Declaração dos Direitos, onde ele falava que o poder o rei reina, ou seja, o rei está ali. Eles têm uma tradição de terem monarquia. O governo não é ele, é o parlamento. Na Inglaterra até hoje, desde 1689 até os dias de hoje, a Inglaterra tem esse formato político. Monarquia com rei. A rainha Elizabeth hoje ela exerce o poder representativo. Quem exerce o poder executivo é o primeiro-ministro e representa o parlamento, poder legislativo.
Lá também tem a Suprema Corte, que é o Poder Judiciário, tá? É uma organização um pouquinho diferente do Brasil, mas o princípio de autonomia dos poderes ainda existe, né? Então, esse John Locke influenciou esse movimento e também influenciou outros pensadores, tá? Então, Voltaire se refugiou nessa Inglaterra e, a partir do modelo inglês que ele observou, ele passou a criticar o modelo francês, propondo mudanças. Abalar o trono e derrubar os altares, né? Era uma síntese do pensamento de Voltaire. E muitos documentos do Voltaire ele encerrava escrevendo o seguinte: esmagai a infame Igreja Católica, né? Ele não aceitava essa interferência religiosa em assuntos políticos, em assuntos do Estado. Bom, depois de Voltaire, nós tivemos Montesquieu, e por último, desses grandes filósofos, entre outros, tá? E tem outros, cada um tem uma contribuição, nós temos um cara chamado Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, ele não é de origem burguesa, pelo contrário, de origem popular. Só que ele estudou, ele teve acesso às letras, né, à ciência, e acabou construindo algumas grandes obras da nossa leitura política e social mundial, histórica mundial. Um dos livros é Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, e outra obra, O Contrato Social. Na primeira obra, ele fala que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. É uma obra, um conceito bem discutido. Aí entra, inclusive, a psicanálise, a análise comportamental das pessoas, a índole que a pessoa tem. Só que isso, algum elemento, algum indivíduo vai ter essa índole que vai levá-lo a cometer esse ou aquele crime. Mas, geralmente, uma criança, ela é desprovida de pecado. Uma criança é desprovida de maldade. Uma criança é desprovida de ódio. Uma criança, um bebê, se você chamá-la para teu colo, se ela for para o teu colo, é porque ela gostou de você. Não tem meio termo. Se ela não gostou de você, não foi com a tua cara, ela não vai para o teu colo. Independente se você é branco, pardo, amarelo, cor-de-rosa, verde, se você gosta de álcool gel ou de álcool líquido, não importa, tá? Não importa. Ela gostou? Gostou. Não gostou? Paciência, tá? Meu filho mais velho, ele estuda com o mesmo, um pequeno grupo de alunos lá desde a pré-escola. E um dos amigos dele é negro. Um dia, há muito tempo atrás, eu disse que ele fazia nível 3, né, lá na pré-escola, eu perguntei a ele, filho, quem que é teu melhor amigo? Ah, fulano de tal, pai. Eu já conhecia, trabalho nessa escola, ando pelos corredores. Filho, qual é a cor do seu amigo? Ele me disse, marrom, professor. Perdão, olha o hábito. Marrom, pai. Ele não olhou para o amigo pensando numa etnia, numa raça. Ele olhou e viu uma cor da paleta de cores, do lápis de cor. Tá? Algo bem ingênuo, bem simples. E até hoje eles são colegas de turma, eles são amigos e conversam. Tá? Ele já está no 9º ano. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: por que ele não tem esse conceito de preconceito arraizado nele, incutido nele? Porque nós aqui não colocamos esse padrão. Agora, eu lembro de uma novela da Rede Globo, e faz muito tempo que eu não vejo novela, produções da Rede Globo. Eu lembro de uma novela do Manuel Carlos, que tinha um personagem que era enfermeiro, Paulo César Grande, o ator, e ele trabalhava no hospital, e esse hospital tinha uma médica negra, e eles tinham um relacionamento. Aí, esse personagem, ele tinha uma filha. De repente, a filha morava com a mãe e tal, de repente, a mãe dessa menina, e a menina apareceu na casa dele. Justamente no momento que eles estão chegando depois de um plantão. E a menina perguntou, não sabia que o senhor tinha motorista para o pai. Não sabia que o senhor tinha empregada. Então, já se tem aquele conceito pré-estabelecido. Em outro momento, ele pergunta para a filha, onde você aprendeu essas coisas? Quem ensinou essas coisas horríveis, né? Ah, aprendi com a minha mãe e com o meu avô, né? Ou seja,
Eu sou daqueles que concordam que realmente o homem nasce bom. A sociedade acaba colocando, incutindo nele algum tipo de preconceito, algum tipo de vício, ou até de virtude, né? Outra coisa que ele discute é a questão da propriedade. Ele fala que o motivo de ter um monte de gente pobre é porque existe o rico. Porque a propriedade que caracteriza a riqueza, a propriedade ela é a fonte da desigualdade. Ó, veja bem, para ter, um rico é preciso um monte de pobres, né? E também fala que esse ser humano, esse cidadão, ele nasce com uma série de direitos. O direito à vida, o direito à liberdade, todos somos livres, mas não é porque nós somos livres e a nossa atual Constituição garante o nosso direito à liberdade, que eu posso fazer o que eu bem quiser. Não, não é bem assim. A minha liberdade, você já ouviu isso em algum momento da tua vida? A minha liberdade começa, ela termina quando começa a liberdade do outro. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui bem engraçado. O meu vizinho, quer ele queira, quer não, ele escuta Iron Maiden, Deep Purple, AC/DC no último volume. Repito, quer ele queira, quer não. Porque eu vou escutar isso. Só que eu não vou fazer isso porque eu tenho respeito com todas as pessoas que moram aqui próximo, né? Mas tem muita gente por aí que não tem. Quer fazer baderna, festa até a madrugada, quer beber, quer gritar, né? E esquece que do outro lado do muro pode ter uma pessoa que trabalhou o dia inteiro no plantão, 24 horas direto no plantão, está a fim de descansar e quer ter o direito ao descanso, tá? Então ele acha que ele é livre para fazer o que ele quer. Ouvir a música que ele gosta, no volume que ele quer. Você entra dentro do ônibus, o cara está ouvindo funk ou qualquer outra música no volume muito alto. Oh, põe um fone de ouvido, tá? Fica para você. Não é porque você gosta que todo mundo é obrigado a ouvir, né? Então muita gente acha que é livre para fazer o que bem entender. Não é bem assim. A liberdade tem seus limites, tá? E ela faz parte daquilo que é o próprio ser humano. Ela é um direito que nasceu com o ser humano, como também nasceu o direito à igualdade. Todos são iguais, né? Todos nós temos o direito de buscar a felicidade, né? Então nós temos aí a organização daqueles conceitos da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade, busca pela felicidade, né? Só que não se esqueçam que o movimento iluminista é um movimento burguês. E por ser um movimento burguês, defende os interesses da burguesia. E nesses interesses da burguesia, um dos principais é garantir a sua riqueza, o seu status, o seu poder econômico. Então eu vou colocar aí mais um elemento aí: liberdade, igualdade, fraternidade e propriedade, o direito à propriedade. Tudo bem que Rousseau até não concorda com isso, ele fala que a propriedade é a origem da desigualdade, mas tudo bem. Na sua outra obra, O Contrato Social, o Rousseau ele fala o seguinte: que aquela pessoa que vence, participa de um processo de eleições, e ele defende o direito de eleições, né? Todos, rico ou pobre, têm o direito de votar, por isso que a burguesia odiava ele fala que a pessoa que foi eleita, ela não foi eleita para atender interesses de uma minoria, mas ela foi eleita para atender ao interesse de todos, independente se você votou ou não votou nele. Se você elegeu ou não elegeu ele. O cara está ali para atender o interesse de todos, o bem comum, e não de um grupo apenas de pessoas. Então, por isso que o Rousseau ele acaba sendo criticado e odiado pela burguesia. Porque a burguesia ela quer que o poder saia da mão do rei, saia da mão da igreja e venha para ela. O Rousseau ele defende um poder mais igualitário. Mas enfim. Mas afinal de contas, por que eu estou falando disso hoje? Como que esse conhecimento chegou até nós? Teve um movimento chamado enciclopedismo, surgido na França, que simplesmente reuniu o conhecimento construído naquele momento na França e começou a publicar esse conhecimento, né, em forma de livro, chamado enciclopédia. Ela acabou sendo proibida, teve um monte de problematização ela, mas através da enciclopédia, essas ideias do iluminismo acabaram sendo espalhadas por toda a Europa e chegaram até no Brasil, acabou influenciando no Brasil, por exemplo, em Confidência Mineira. Diderot e D'Alembert são os caras que construíram essa enciclopédia.
Cada um dos iluministas, desses filósofos, contribuiu com alguma coisa. Olha que é curioso, contraditório. O Rousseau, o grande Rousseau, que fala do direito à liberdade, à igualdade, ele mandou um artigo sobre música. Ele não mandou um artigo relacionado àqueles, ao pensamento dele. E o que é mais contraditório ainda, ele mandou o filho dele para o internato. Mas enfim, né? Ideias e ideias. Tá? Já na questão da economia, vamos pensar o seguinte, eu disse que eles queriam derrubar a interferência do Estado na economia, eles queriam economia livre. Eles são contra a intervenção do Estado. Nós temos duas escolas que vão discutir isso aí. A escola fisiocrática, que atrela, que associa a riqueza a alguma atividade relacionada à terra, né? E eles falam o seguinte, eles pregavam o seguinte conceito, laissez-faire, laissez-passer. Deixa a economia livre, deixa a economia sozinha, ela se movimenta, ela segue sua vida sozinha. Né? Laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Deixa a economia sozinha, deixa a coisa acontecer. Ou seja, não controle, dê liberdade às ações econômicas. A outra escola é chamada escola clássica, onde é o chamado pai do capitalismo moderno, o pai do liberalismo, em inglês, Adam Smith. Em sua obra, A Riqueza das Nações, ele fala que não é a terra a fonte da riqueza, não é o comércio a fonte da riqueza, não é a indústria. O trabalho é a fonte da riqueza. Você trabalhar, em algum momento, se trabalhar corretamente, e você vai poder acumular a riqueza que você precisa. Ele pregava o livre comércio de transações, ele pregava não intervenção do Estado, é óbvio, ele pregava o livre cambismo. Tá? Ou seja, o Estado não interfere nem no câmbio, nem na hora de converter a moeda que eu vou vender, daqui eu vou vender para o Paraguai. O Paraguai tem uma moeda e nós temos outra. Quem vai fazer a conversão da moeda? Né? O câmbio. O próprio mercado. Tá? E ele fala que a economia, ela não precisa, ela não pode ser controlada. Tá? Ela tem que ser livre. Porque ela, a economia, ela tem suas próprias regras. E que regras são essas? Ele chamou essas regras de mão invisível. É a mão invisível que controla e direciona as ações econômicas. E o que é essa mão invisível? Duas leis. Lei da oferta, lei da procura. Às vezes a pessoa acha que a lei da oferta e da procura são separadas, né? São sim. Cada uma é uma lei diferente. Atuam separadamente, mas às vezes elas podem atuar juntas. Lei da oferta. Eu vou falar bem devagar, para que quando você for rever esse vídeo, você possa anotar aí nos seus registros. Lei da oferta. Oferta e preço são grandezas inversamente proporcionais. Se aumentou a oferta de determinado produto, o preço cai. Se diminui a oferta do produto, o preço sobe. Tá? Lei da procura. Procura e preço são grandezas diretamente proporcionais. Aumentou a procura por determinado bem, o preço sobe no mesmo compasso. Tá? Vamos pensar como aconteceu no primeiro ano do governo do ex-presidente Lula. O Brasil sofreu um apagão elétrico. 70% do Brasil ficou às escuras durante mais de uma hora. Estava num colapso, não apenas a geração de energia, mas a distribuição de energia. Diante disso, o governo pediu que nós, brasileiros, como sempre, nós temos que pagar o pato, nós economizássemos energia. Tá? E como hábitos que acabam sendo de tão praticados que você, né, de tanto que você faz ele, você acaba fazendo reflexo, olha só, eu muitas vezes estou num cômodo da casa, estou no quarto, vou sair do quarto, eu bato a mão no interruptor e apago a luz. A esposa grita, opa, estou aqui ainda, por que você apaga a luz? Tá, é reflexo. Tá? Vamos falar de energia elétrica. Economizar energia. Bom, o governo naquela época pediu que nós trocássemos lâmpadas incandescentes, aquela lâmpada com bulbo de vidro, dentro tem um filamento de tungstênio. Quando a corrente elétrica passa por esse filamento, provoca um processo de aquecimento e ele brilha, tirando luminosidade.
Se você encostar nessa lâmpada, nesse bulbo de vidro, você vai queimar a mão, porque vai gerar calor. Só que essa lâmpada gasta muita energia, tá? E muita energia perdida. Então, o governo sugeriu que nós trocássemos as lâmpadas incandescentes por lâmpadas eletrônicas. A lâmpada fluorescente, que foi adaptada também para usar no lugar da outra. Eu me lembro muito bem que tinha pouca lâmpada dessa no mercado, à venda. E a procura foi muito grande. Olha o que eu falei. Procura muito grande e pouca oferta. O preço disparou. Hoje você compra essa lâmpada, né? Porque a procura é pequena e a oferta é grande. Você encontra lâmpadas aí, promoção no supermercado, às vezes R$4,50, eu já encontrei. Mas aí, beirando os R$9, tá? Hoje tem até a lâmpada de LED que é muito mais eficiente do que a lâmpada eletrônica. Só que a procura foi tão grande e a oferta era tão pouca que o preço chegou a R$45, meu companheiro. Justamente por causa disso, né? Lei da oferta, lei da procura. Agindo separadamente ou agindo juntas, né? E por último, deixei por último aqui, não menos importante, chamado despotismo esclarecido. O que é o despotismo? Alguns governantes, alguns monarcas europeus, para continuar a manter o poder em suas mãos, evitaram a revolução, como a Revolução Francesa, que tirou a monarquia francesa do poder. Para continuar no poder, ele começou a usar princípios iluministas. O objetivo era modernizar seus estados, enriquecer seus estados, mas mantendo a monarquia no poder. Isso é despotismo esclarecido. É o uso das ideias iluministas por parte da monarquia, tá? Bom, rapaziada, moçada, gente bonita, o assunto é esse. Se você prestou atenção nessa aula, você deve ter visto que muitos desses conceitos do século XVIII estão no nosso cotidiano. E quem me conhece já há algum tempo sabe que eu sempre uso a história para provar, para mostrar que ela é parte do nosso presente. Ela está no nosso cotidiano. Esses conceitos criados no século XVIII, séculos das luzes, estão em nossa Constituição. Tá? Estão aqui. Regulamentam a vida do cidadão brasileiro. Só o cidadão que não conhece, né? Enfim, mas isso é uma outra conversa, né? Nós vamos ter que tratar isso depois. Encerramos por aqui hoje. Não se esqueça, né? Dê o seu like aqui, tá? Se inscreva no canal. Toda vez que eu mandar um novo vídeo, que agora parece estar sendo cada vez mais frequente, né? Porque a situação que o Brasil vive pede isso, dê seu comentário também, tá? O objetivo aqui não é ganhar alguma coisa, é ajudar você no seu estudo. Você a compartilhar o conhecimento e construir um pensamento racional. Beleza? Então, eu encerro por aqui e deixo a vocês um forte abraço e o desejo que essa situação no Brasil volte à normalidade o quanto antes. Um abraço, até nosso próximo encontro. Até lá.